Fala minha galera, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Alô Dó, chegou, hein? Grande abraço a todos vocês que toda semana esperam por esse dia para acompanhar a nossa live aqui dos canais da equipe. Igual o Cláudio, forte abraço aí, Cláudio. Depois manda o nome da peixaria aqui para fazer o merchan da peixaria aí de DSW. Galera, vamos chegando aí, boa noite para quem está chegando, obrigado mais uma vez por estar presente. Manda aí, Cláudio, o nome, mande o nome aí que eu vou falar aqui. Aproveitando para já fazer aquele velho pedido, né, de enviar um aviãozinho aí para mais 10 amigos aí para participar aqui da nossa live. Hoje o papo é em família, né? Não sei se todo mundo conhece, mas a convidada de hoje ela é minha irmã, é a Beatriz Sena. Então ela está chegando aí, Lídia, eu sei que conhece. Ô Carol, tudo bom, Carol? Peixaria Onda Viva aí, galera de Dias Dávila. Quer um peixe de qualidade aí, Peixaria Onda Viva, segue aí no Instagram. Ô Cláudio, a gente pode dar um desconto aí? À vista, 10% de desconto? Então, como eu estava falando, hoje o papo é um papo em família, né? A equipe Go é um canal de família. A professora Valéria, Thelma Figueiredo também, duas professoras minhas aqui na live, que honra, viu? Professora Valéria, professora, foi uma professora na faculdade. Thelma foi uma professora na minha infância. Que felicidade, viu? Isso aí não tem preço. Obrigado por todos os ensinamentos, por me ajudar a me tornar esse homem que eu sou. Obrigadão, Thelma. Obrigadão, Valéria. Lucas Tabajara também na área. Vamos convidar a Beatriz, ela já está aqui na área. Como eu falei, eu vou apresentar ela daqui a pouco, fica melhor. Um tempinho. Pronto. O pai tá on, né, Lucas? Pronto. Boa noite, Beatriz. Seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Boa noite, galera. Estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Ai, que então, bom. O papo hoje, como eu falei, é um papo em família. E é um papo que várias pessoas já haviam solicitado, que é um papo para falar um pouco de esporte para as crianças, né? E a gente vai entender um pouquinho como funciona essa dinâmica nas cabeças das crianças, como os pais e educadores não devem atrapalhar esse desenvolvimento da criança, porque o esporte é para ajudar a criança, mas ele pode causar um dano. E aí Beatriz, mais do que ninguém, especialista no assunto, vai chegar aqui para comentar com a gente. Eu repito, aproveita aqui, faz o convite aí para mais 10 amigos, para a gente trazer mais gente para curtir a live. E aproveitar para dar uma boa noite especial para você. Seja bem-vinda, Beatriz. Se apresente, por favor. Muito obrigada. Eita, foi tanta coisa que falou aí que será que eu vou dar conta? Agradecer a todo mundo que está chegando aí com a gente juntinho para esse bate-papo. Lembrando que é um bate-papo, né? Fabinho, tá, gente? Porque Fabinho não tem como chamar. Fábio fica aí para vocês. Então, é um bate-papo, como você falou. A gente vai falar um pouquinho sobre o esporte, né? E a psicologia e a infância. E é de extrema importância falar sobre isso. É um tema bastante importante falar desses benefícios aí, né? O que o esporte e a psicologia tem a ver? Quais são os benefícios que trazem para as crianças? E aí eu não podia começar o bate-papo nosso aqui falando de uma coisa que não é um preconceito inerente aos psicólogos, aos psiquiatras, psicanalistas. Por que tanto preconceito ainda em pleno século XXI, com tantas doenças como a depressão, e as pessoas continuam com esse preconceito, achando que psicologia é para doido e tal? Eu queria que você começasse falando essa abordagem, antes de a gente entrar direto no tema. Tá. Deixa eu falar um pouquinho rapidinho para quem não me conhece. Oi, filha! Já te vi aí, filha Lara. Então, eu sou psicóloga infanto-juvenil, né? Eu atuo em 2 clínicas hoje aqui em Camaçari, mas assim, eu também tem alguns pacientes adultos, mas meu foco é infância e adolescência. E isso já vem da faculdade, né? Eu sempre, desde quando entrei na faculdade, desde a minha vida acadêmica, eu sempre busquei conhecimento, né, para essa área, para a infância e para a adolescência. Então, isso foi que norteou sempre meus estudos e até hoje. Então, eu sempre fui em busca disso, desse conhecimento da infância e da adolescência.
E aí fui para uma escola, estagiei nessa escola, depois eu fui contratada e passei 5 anos, né, trabalhando nessa escola, que eu agradeço muito, que eu aprendi muito. Foi onde eu aprendi a lidar com as crianças, aprendi a lidar com família, porque quando você trabalha com criança, você envolve a família, né? Mãe, pai, periquito, papagaio. E aí foi que começou a minha vida profissional de fato, né, com crianças e adolescentes. E aí, respondendo à pergunta que você fez em relação à psicologia, realmente você colocou uma coisa importante. Ainda existe um preconceito, né? Eu acredito que hoje é um preconceito mais velado, né? As pessoas não falam, né, não criticam tanto, mas também poucos procuram. Então, assim, e quem faz terapia, muitas vezes não quer falar que faz terapia, justamente por conta desse preconceito que existe ainda. Então, assim, a psicologia vem avançando, a gente vem quebrando mais esse preconceito. Os médicos, eles estão atuando muito nesse sentido, favorecendo muito para que esse preconceito ele venha se quebrando ao longo dos anos, porque a gente precisa dos médicos, né? Porque um paciente, ele chega no hospital, ele chega numa consulta com queixas físicas. E aí, no processo de investigação, o médico ele entende que são queixas físicas, são dores físicas, mas existe uma causa emocional. E aí é que recomenda o processo terapêutico. Então, assim, a gente precisa realmente agradecer a esses médicos que têm esse olhar mais atento, que têm esse cuidado, e que entende que hoje a saúde, a gente não pode pensar em saúde, simplesmente saúde física. A gente precisa entender que a saúde, ela é saúde física e saúde mental. Não tem como separar. Não existe. A gente não separa a cabeça do corpo, não é? Não é assim? A gente não faz essa separação. Então, a mesma coisa para a saúde. Então, isso vem evoluindo. Se a gente for pensar há 20, 25 anos atrás, Fabinho, o plano de saúde não atendia terapia. Quem precisava de terapia tinha que pagar, porque o plano de saúde não cobria. E aí você fica se perguntando, mas como? Se é plano de saúde e se terapia é saúde, né? Se psicologia é saúde. Então ainda tinha isso. Olha como a gente sofreu até chegar aqui, a gente ainda tem muitas coisas ainda buscando, né? A gente busca muitas coisas ainda. Então, assim, como você falou, existe o preconceito, mas existe também uma responsabilidade muito grande da parte dos psicólogos, porque a gente está cuidando da saúde do paciente, a gente está lidando com questões emocionais, a gente lidar com traumas, com feridas, com marcas, que a gente sabe que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, para que justamente esse sujeito ele possa continuar, né, o seu caminho, a sua caminhada, que entre, né, no eixo, e que ele possa encontrar as suas respostas. Mas, assim, que bom que a gente está aqui hoje falando da psicologia. Lembrando também que a psiquiatria ainda também tem um preconceito, né? Eu trabalho com vários psiquiatras e que bom que a gente faz esse trabalho, um trabalho bem legal, porque eles recomendam a psicologia, eu recomendo a psiquiatria, porque não tem como a gente atuar sozinho. O psicólogo, ele não atua sozinho, ele tem uma equipe por trás de tudo, né? A gente tem essas parcerias que são importantes. E na sua fala aí tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão de pessoas que fazem terapia e ainda tem a vergonha de expor isso, né? Então tem a questão do preconceito de, se eu chegar num grupo de amigos e falar assim, tô pensando em fazer terapia, eu já começo a ser excluído e Fábio não tá bem, tá? É doido ali e tal. E a pessoa que já faz terapia, ela tem esse preconceito, né? Uhum, e é verdade, e é verdade. E as pessoas não entendem que a terapia, ela não precisa ter uma causa específica, você também não precisa ter uma dor, mas é uma busca também de um autoconhecimento. Você entender sobre você, o psicólogo, ele vai fazer essa mediação entre você e você mesmo, porque as respostas, eu sempre digo para os meus pacientes, para os adultos, né? Você tem as respostas, você só não consegue fazer com que essas respostas ela fiquem mais claras e você coloque em prática isso. E esse preconceito existe, eu escuto muito isso dos meus pacientes. Eles não falam, às vezes não falam nem para a família, não falam para as pessoas mais próximas, por medo desse preconceito, né? Do que vai avaliar, porque o sujeito, o ser humano, ele é muito assim, ele avalia, ele acha que tem o direito de avaliar, ele acha que tem o direito de julgar o que o outro tem, né, condenar. Então isso faz com que as pessoas ela fiquem mais reclusa mesmo e evite, né, comentários sobre isso. Não, bacana. Eu só queria mais uma vez agradecer a nossa enorme audiência, muita gente conectando. Obrigado aí de coração. E até um novo momento, né? Que no início, quando a gente começou a fazer live, tinha muito mais pessoas em casa, agora tem muita gente trabalhando já. Então,
Obrigado por estar Uhum. compartilhando esse momento aqui conosco. Ô, Bia, antes de a gente entrar no assunto, eu vou também trazer outra abordagem, que é a questão do esporte e a psicologia. E aí eu fui ler algumas Uhum. coisas sobre alguns atletas e tal, que sofreram de depressão e traumas porque não conseguiam vencer, faziam grandes participações em campeonatos e não conseguiam chegar ao auge. Exemplo do treinador Cuca, que foi muito, entre 2005 e 2010, era motivo de piada, porque ele não conseguia ser campeão. Ele era um treinador muito bom, com times bem montados, mas que chegava nas finais e não conseguia ganhar. E ele procurou tratamento psicológico e procurou tratamento para os seus jogadores, para que eles também tivessem uma mentalidade de vencedor, que aquelas frustrações do passado não afetassem nas partidas futuras. E eu queria falar Perfeito. um pouco sobre isso. Como falar da união do esporte com a psicologia? Qual a importância disso? Eu vou falar rapidinho do que você falou em relação ao Cuca e aos profissionais que trabalham com ele. Para que ele foi buscar isso, para que esses traumas, né, essas frustrações que aconteceram no passado não viessem à tona. Isso independe da profissão. Ela pode, isso perpassa por todas as profissões, porque a gente fala de sujeito, a gente não fala de profissão, a gente está falando de um sujeito, e esse sujeito carrega, assim, ele carrega traumas, ele carrega é, terrores, ele carrega memórias, e muitas vezes essas memórias elas vão sim atrapalhar a vida adulta. E eu sou assim, eu sou uma militante, eu defendo mesmo a psicologia infantil. Eu acredito que sim, que as crianças elas precisam fazer terapia, independente se tenha um diagnóstico de transtorno ou não. Por quê? Porque muitas vezes essas crianças elas passam por traumas, então tem traumas, tem a separação de pais, morte da família, às vezes a criança ela é muito tímida, não sabe lidar com isso, os pais também não sabem lidar com essa timidez da criança, e às vezes acaba contribuindo para que isso aumente mais. Então, se a gente não cuida disso agora, na infância, vai justamente acontecer isso que você acabou de falar. Entende? Então, por exemplo, uma criança que ela não soube lidar com a frustração, que ela não sabia perder, que ela, no momento da perda, ela né, tinha aquela raiva, aquele momento de euforia, e que às vezes os pais também não permitiam que essa criança perdesse, então ia lá e fazia aquele mimo e dava. Então a criança ela vai crescer acreditando que ela precisa ganhar sempre. E quando isso não acontece, o que ela vem as frustrações. E aí a gente já tem que entender que as frustrações da infância são diferentes na vida adulta. Né? Como você vai reagir a essas frustrações são diferentes. Então, é importante trabalhar justamente isso, para que na vida adulta, na sua vida profissional, você possa entender melhor, você já está muito mais forte, está mais fortalecido, você consiga ressignificar essas dores, né, essas memórias, esses traumas, e que isso não vá atrapalhar na sua vida adulta. Então, é importante. Por exemplo, complexo de inferioridade. A gente vê muitos adultos com esse complexo de inferioridade, como você colocou aí de curva, por exemplo. Então, assim, eu não consigo, né? Todo mundo consegue e eu não. Por que que eu não ganho? Então, é porque eu não mereço, é porque eu não sou bom. Então, muitas vezes esse complexo ele foi adquirido lá na infância, veio de lá da infância, não foi trabalhado. Então, às vezes a família, a escola, ou quem estava ali, né, acompanhando aquela criança não percebeu e ela também não soube lidar com isso. Isso se prolongou e vai para a vida adulta. E aí, pensando no esporte, né, por que que é importante? Agradecer as mamães aqui, tá? Que estão entrando aqui. Beijo para minha mãe, para as minhas mamães aqui, dos meus pequenininhos. Por que é importante? O esporte. O esporte, a gente sabe dos benefícios do esporte. Se você pensa no esporte para criança, quais são os benefícios? Melhora as habilidades cognitivas. Então, a criança que está inserida no esporte ou em uma modalidade, Fábio, ou até em atividades físicas, né, que se faz dentro do ambiente escolar, ela vai melhorar as habilidades cognitivas. Então, a criança ela vai ter ela melhora a memória, ela melhora a atenção, planejamento estratégico. Então, é uma criança que cognitivamente vai estar sendo estimulada por algo lúdico, né, algo bacana, que é o esporte. Vai trazer bem-estar emocional. Então, a criança ela vai aprender a controlar as suas emoções. Então, aquela criança, por exemplo, que não controla a raiva. Então, no momento do esporte, o professor, né, que é o mediador que está lá fazendo esse trabalho, ele vai ensinar essa criança como controlar essa raiva. Além de a gente poder trabalhar as prevenções, né, no estado depressivo. Então, tem crianças, né, eu falei outro dia de depressão infantil, e a gente sabe que infelizmente está crescendo o número de crianças, né, com sintomas compatíveis à depressão infantil.
Então, o esporte, ele traz esse benefício para a criança, integra essa criança na sociedade. Por quê? Quando a gente pensa na inserção social da criança, qual é o primeiro meio da criança, Fábio? Na sociedade, quem é o primeiro meio da criança na sociedade? Somos nós da família? Exatamente, somos nós. É o primeiro meio que a gente tem, a família. Mas a gente vai passar por outros meios. Então, aí vem a escola. E o esporte, ele vai ajudar justamente para a criança entrar nessa sociedade. Então, ela vai ajudar a criança a regras, a cumprimento de regras, a respeito. Então, a criança ela vai aprender a trabalhar em equipe, ela vai aprender a cooperar, ela vai conhecer melhor as regras. E ela vai conhecer as regras de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente. Então, não vai ser aquelas regrinhas da forma como papai e mamãe, né, coloca pra gente em casa, coloca para os pequenininhos em casa. Mas vai ser regras de uma forma mais lúdica, de uma forma mais tranquila. Vai ter prazer, porque aquele esporte, ele causa prazer naquela criança. Então, assim, ela vai aprender de uma forma tão legal o que regra é importante e que vale a pena, que ele nem vai perceber. E isso ele vai transferir para casa, ele vai transferir para a escola. Entende? Olha o quanto benefício o esporte tem. Isso eu estou falando de benefícios psicológicos. Né? Então, aumenta a autoestima, a criança aprende a lidar com as frustrações, como você colocou aí, além de promover hábitos saudáveis, né? Que a gente sabe que o esporte ele promove justamente esses hábitos saudáveis e que as crianças precisam também. Aí tem um assunto bacana. Antes, eu preciso dar um alô aqui para ter uma pessoa aqui, Tarsila, tá de Portugal, assistindo a nossa live aí. Tarsila, um beijão, Tarsila. Obrigado aí pela audiência aí. Ei, Tarsila, eu vi. E aí, eu preciso falar uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão da inserção no esporte, mas a questão da frustração. Que a criança, quando ela convive no meio do esporte, ela vai conviver com a vitória e com a derrota. E aí eu tenho um filho de um amigo meu aqui, que eu não vou guardar o nome, obviamente, que ele é muito competitivo. E várias conversas que eu tenho com ele, ele sempre fala, velho, meu filho é muito competitivo, quando ele perde, ele chora, ele fica triste e tal. Como os pais devem tratar, como devem inserir a derrota, porque a derrota faz parte, eu sempre brinco que ninguém construiu nada na primeira tentativa. Ninguém construiu. Então, a derrota ela vai fazer parte. Só que as crianças, de maneira geral, imagina a criança que ela pratica karatê, se ela chegar, ela participou de um campeonato e conquistou, ela vai chegar e vai contar para todo mundo aquela alegria. Só que quando ela perde, ela fica recolhida no canto, acha que aquilo ali é o fim do mundo. Como fazer com que a criança não sinta essa frustração, minimizar isso? Antes de você me responder, eu vou pedir só para as pessoas que querem enviar a pergunta, enviar aqui na interrogaçãozinha, porque eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, não está ficando, eu não consigo voltar. Então, por favor, faça a pergunta na interrogação. Por favor, porque eu vi que tem um monte de gente perguntando coisas e eu não estou conseguindo acompanhar. Então, coloca, e aí depois você manda para mim que eu respondo, tá? Quando a gente fala em frustração, vamos lá. O que eu ensino para os meus pais e ensino para as minhas filhas? Oi, filha, olha aí. Que a gente precisa do não. O não é tão importante, né, que se os pais soubessem, eles diziam não aos filhos, mesmo quando eles podem dizer sim. Porque quando você diz não, você está educando, você está ensinando a seu filho que não existe só um caminho na vida, existem dois caminhos. Então, a preparação para a frustração, Fabinho, começa aí, começa de casa. Então, diga não aos seus filhos. Eu sempre falo, gente, o não é muito mais importante. Quando você diz o não, dói, aperta o coração, mas vocês estão ajudando os filhos de vocês justamente a lidar com essas frustrações. Vocês estão ensinando para ele que na vida não tem só sim, que na vida tem um não. Tá, e agora? Tá, eu digo não, e aí? Você diz o não e você vai ensiná-lo a como aceitar esse não. Então ele vai fazer birra muitas vezes, né? E vai chorar, e vai reclamar, e você vai ser a pior mãe, o pior pai do mundo. Mas com o tempo, ele vai aprender o quanto isso é importante para ele e ele vai te dar essa resposta de volta. E isso já é para o esporte. Exatamente, o esporte ele também faz esse trabalho. Então, quando o esporte ele trabalha, o professor, o educador lá, físico, né, o profissional que está cuidando dessas crianças no esporte, ele ensina justamente, a primeira regra é essa. A primeira regra é, aqui a gente ganha, mas a gente perde. E quando é que perde? Como é que a gente perde? Para que as crianças elas tenham isso. Esse é importantíssimo. E eu não estou falando que é importante só
para a infância, porque ela vai levar isso para a vida toda. O que a criança aprende agora, gente, ela leva para a vida dela toda. Então, assim, só são benefícios, só são ganhos. Então, lidar com a frustração é algo que o esporte ele ensina e é importante. Então, assim, praticar esporte, claro que a criança ela precisa ter o desejo da prática do esporte, ela precisa sentir prazer, e a escolha do esporte também, Fábio, precisa partir da criança, porque às vezes nós, pais... Pronto, desculpa te interromper, mas essa é a minha próxima pergunta. Tem 15 dias que eu fiz uma live com, esqueci o nome da menina, me perdoe, que ela é lutadora de karatê, e ela falou isso, que ela praticou diversos esportes ao longo da vida, e os pais nunca influenciaram ela. Então, isso é uma coisa que eu queria saber. Influenciar a criança a praticar o esporte, ok. Definir qual esporte, ok ou not ok? Não. Então, o que eu falei. Assim, precisa existir um prazer. Então, o prazer precisa partir da escolha da criança. Então, às vezes, a gente quer decidir qual esporte a criança vai fazer. Ah, porque é menina, então vamos fazer GR, né? GR é um esporte legal. Não, mas a menina quer jogar futebol, ela quer jogar basquete, ela quer fazer karatê. É prazeroso para ela, traz benefícios, perfeito. Isso que é importante. Tá? Então, assim, influenciar é uma coisa. Você pode até influenciar e deixar com que fazer e ela escolhe, né? Se essa influência é positiva para ela, ela vai escolher. Agora, se decidir pela criança, quando a criança ela já tem uma idade para fazer essa escolha, não é legal, porque muitas vezes ela vai fazer aquele esporte, não é algo que seja agradável para ela e não vai trazer benefício nenhum, nem benefícios físicos, nem benefícios emocionais. Então a gente precisa respeitar essa. Eu sempre falo para os pais, então até no processo terapêutico, né, as crianças que chegam com diagnóstico de ansiedade, e aí eu falo para os pais, ó, eu respeito. No momento em que ele fala, eu não quero mais fazer, Bia, eu quero parar, eu vou respeitar. Eu preciso respeitar isso. A criança, ela precisa se sentir respeitada. Então, quando eu digo isso para ela, ela fica, poxa, feliz. Ela fala, pô, que legal, tem alguém que me respeita. Então, eu falo, ó, o processo terapêutico é seu, a sessão é sua. No momento que você fala, Bia, eu não quero vir mais, eu quero ficar em casa, eu quero fazer outras coisas, eu vou te respeitar. Porque eu tô ali para ajudar, eu não tô ali para decidir por ela, né? Então é bem isso aí. E aí é uma questão também interessante, né? Quando perceber que essa linha não está sendo invadida, a linha do respeito com o pai, que é a autoridade, os pais, né? A autoridade máxima, e quando é a questão do diálogo que tem que existir. Como delimitar esse espaço? Isso é uma questão interessante. Mas isso aí já começa a partir do momento em que... Como é a sua relação com seu filho? Como é que está a sua relação com seu filho? É uma relação simplesmente de dominância, onde você que domina porque você tem autoridade? Não é porque nós temos autoridade que nós temos que impor sempre os nossos desejos, entende? Então, nessa relação de autoridade do pai e da mãe ter autoridade com o filho, isso não quer dizer que essa autoridade não permita que haja um diálogo, não permita que haja o respeito. Pelo contrário, precisa existir isso. Então, quando se tem uma boa relação, quando os pais têm uma boa relação com esse filho, esse diálogo vai existir. Esses pais, eles vão perceber, eles vão ter essa sensibilidade de falar, poxa, eu coloquei, mas não tá legal. Aconteceu isso com minha filha, né? Eu coloquei ela para fazer GR, né? Lara, minha filha mais velha, e chegou um determinado momento que eu percebi que ela não tinha aptidão para aquilo, né, filha? E ela falou, mãe, eu não quero fazer, eu não gosto. E eu respeitei, eu falei, poxa, realmente não é algo que ela gosta, ela precisa descobrir algo que ela gosta. E aí depois ela foi fazer dança de salão com a professora linda e maravilhosa Janete Matos, que vocês têm que seguir lá, o Instagram dela, Janete Matos, que trabalha com dança de salão infantil, que também é um esporte e que vale a pena. E aí foi que ela se encontrou na dança de salão, e aí isso sim, aí é o prazer dela, e aí claro que eu fico muito feliz porque ela está feliz. Então é bem isso, é você ter essa sensibilidade. Eu tenho que falar um comentário aqui de Paulo Anísio, ele falou o seguinte, quando eu ia no mercado com minha filha, eu sempre dizia não para ela. Não é assim não, seu cabeçudo. Eu vou abrir aqui para as perguntas aqui, ó. Tem algumas perguntinhas aqui. O Dodó, grande Dodó, ele pergunta aqui, ó. Nesse momento que estamos vivendo com essa pandemia, o que fazer já que a prática do esporte é zero? Perfeito, adorei sua pergunta.
Eu tenho recebido na clínica muitas crianças com sintomas compatíveis à ansiedade, e a gente precisa ficar atento a isso, tá, galerinha aí, os papai, mamãe, os cuidadores, o tio, vovó que está assistindo, porque assim, tem realmente, as crianças estão apresentando sintomas compatíveis à ansiedade. Por que eu digo compatíveis? Porque a gente precisa investigar, e isso cabe ao neuropediatra. E algum dessas causas é justamente a falta do esporte. Então, eu tenho um paciente que relata, eu sinto falta, eu quero jogar bola, eu não posso jogar bola, eu não sei mais quando é que eu vou jogar bola. E aí, o que vocês pais podem fazer? Gente, faz isso em casa, faz atividade física em casa, cria circuito em casa. Tem um professor maravilhoso, que é de São Paulo, que eu gosto muito, que é Rodrigo Brívio. Depois você coloca lá no seu Instagram, Fábio, o Instagram dele, que ele nessa pandemia, gente, o que ele mais fez, o que o Rodrigo mais fez, foi live ensinando como os pais poderiam fazer as atividades em casa com seus filhos. Então, assim, eu tenho muitos pais que fizeram isso. Tem pais, tem mães que estão aqui me acompanhando que fizeram e mandava foto para mim. Bia, olha o que eu fiz. Né, circuito dentro de casa, com fita, com bambolê, com tênis, com pregador. Existem diversas maneiras de você fazer atividade física com seus filhos em casa. Então, assim, entra lá no Instagram do Rodrigo Brívio, que vocês vão encontrar várias dicas bacanas que vocês podem fazer em casa. Quem mora em apartamento, faz na sala. Tem em casa, tem espaço, faz nesse espaço que você tem. E que é muito legal. E eu fiz em casa também com minha filha. No meu Instagram tem lá que eu coloquei. A gente fez algumas atividades em casa nessa quarentena, justamente para poder dar uma aliviada, né, nessa ansiedade, nesse estresse que eles estão vivendo. A outra pergunta que tem aqui, ó, é do Cláudio Paranhos. Até onde é indicado a constelação familiar para as crianças? Cláudio, assim, a constelação familiar não é uma abordagem, não é uma especialidade minha. Então, eu não tenho esse conhecimento tão amplo para poder te dar essa resposta. Eu tenho algumas amigas que trabalham com constelação familiar, trabalha com constelação familiar para adulto. Então, assim, hoje agora eu não consigo te dar essa resposta. Como é que seria constelação familiar para criança? Mas, assim, aqui a gente tem em Camaçari várias profissionais que trabalham com constelação familiar. Tem a Salma, que já fez live aqui com o Fábio. Tem a Liane Martins, que você pode convidar também para falar, se você quiser. E elas são as pessoas que eu conheço e que trabalham com constelação familiar. Mas, assim, para te falar especificamente da criança, infelizmente eu vou ficar te devendo essa resposta. Até a pergunta, como a pandemia, meu filho, está comendo a todo instante? Sueli... Isso pode ser um sintoma. Quem é Sueli? Sueli pergunta o seguinte, como com essa pandemia, meu filho está comendo a todo instante? Isso é um sintoma de ansiedade? Pode ser um sintoma de ansiedade. É por isso que eu falo, sintomas compatíveis à ansiedade. Por quê? Porque não é só um sintoma, tá, Sueli? Aí a gente tem que entender melhor se existe, além disso, como é que está o sono, se está tendo alteração no sono, né? Aí você já falou da alteração do apetite, aí vamos avaliar se tem alteração no sono, se a criança está muito irritada, se ela apresentou medos que ela não apresentava antes. Então, assim, tem vários outros fatores que podem tá dentro dessa ansiedade aí. Então, a gente não é só um, tá? Então, se não é só com uma característica que se fecha um diagnóstico, são com várias características. Aí é bom você observar direitinho, e se existem esses outros fatores que eu falei, e aí, se tiver, procura um profissional da sua confiança para fazer essa avaliação. Mas que alteração na alimentação tem sido realmente, tem aparecido bastante agora na pandemia, as crianças têm essa alteração, mas muitas vezes não é ansiedade, é algo bem passageiro mesmo. Aí tem a outra pergunta aí. Eu não sei quem é a pessoa não, mas acho que é Vivian. Se eu sugerir para Mariana fazer balé, ela vai querer fazer boxe, porque ela é bem afrontosa. Isso é normal? Deixa ela fazer boxe. Deixa ela fazer boxe. Claro que é normal. Se ela quiser fazer futebol, boxe, taekwondo, jiu-jitsu, o que for. Ô, Fábio, eu queria falar um pouquinho do esporte para as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, que são as crianças que é o meu público maior. Então, na clínica hoje, meu público maior são crianças com autismo. E aí eu queria falar um pouquinho do benefício do esporte para essas crianças. Agora, especificamente para essas crianças, tá? Com transtorno. Qual é o transtorno? É o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. O TDAH, que é o conhecido como o hiperativo, né? Aquela criança hiperativa. Aí tem o déficit de atenção. A gente tem crianças também com PC, que é com paralisia.
E quais são os benefícios, então, né, do esporte para essas crianças? Essas crianças que já têm um diagnóstico e que já têm algumas dificuldades. Então, se a gente for pensar nas crianças com TEA, né, na criança com autismo, o que acontece? Vai, o esporte ele vai ajudar na coordenação motora. Então, essas crianças muitas vezes ela tem dificuldade na coordenação motora, né? Na lateralidade. Então, às vezes não consegue chutar, não consegue arremessar. Então, o benefício vai ser para essas áreas. A gente vai estar trabalhando a questão da interação social, que é importante. Então, se você pensa, por exemplo, uma criança que tem dificuldade na interação social, e essa criança ela gosta de futebol, e você coloca isso, o futebol tem contato físico, né? Então ela vai se aproximar, ela vai ter esse contato físico, ela vai ter o olho no olho, então isso vai ajudar bastante, o futebol ajuda também. A gente vai trabalhar comunicação verbal e não verbal, a gente vai trabalhar controle de regras, a gente vai reduzir as estereotipias. Estereotipias são alguns movimentos que as crianças com autismo fazem, né? Ou estereotipias muitas vezes né, facial, ou motor, ou estereotipias da fala, né? Aquelas crianças que apresentam a cola ali, aquela repetição, né? Você pergunta a ela, como é seu nome? Ela, como é seu nome? E a gente chama isso de ecolalia, de estereotipia. Então, ele vai ter esses benefícios. Então, o esporte, ele é muito rico. Então, e a psicologia e o esporte, eles estão juntos, tá? A gente trabalha juntos, sim. Então, eu faço indicação de esporte para os meus pequenininhos. Eu sempre recomendo aos pais. Hoje, infelizmente, a gente não tem, às vezes, como é que se diz? Espaços e profissionais, às vezes, preparados para atender essas crianças. São crianças que realmente precisam de um cuidado maior, mas que são importantes, sim. Então, a gente tem vários esportes que vai ajudar e vai contribuir para que essas crianças elas possam evoluir bastante. Tem algum esporte... Não, estamos com o tempo tranquilo aqui. A gente vai ficar até meia-noite hoje. Tem algum esporte específico para as crianças com transtornos ou não? Ela também pode ter o direito à escolha, é importante que o pai deixe... Perfeito. A gente está falando de sujeito e eu defendo isso. Os pais chegam lá com um diagnóstico, eu falo assim, para mim não importa o diagnóstico, para mim importa o sujeito. O que esse sujeito traz para mim? Entende? Então assim, porque é autista. Não é autista, eu falo de um sujeito, eu estou falando com a criança ali. Entende? Eu respeito essa criança. Então, antes de qualquer diagnóstico, se vem um sujeito e esse sujeito ele precisa ser respeitado. Então assim, aí eu chego e me emociono porque as pessoas, elas infelizmente têm muito preconceito. Então elas enxergam o diagnóstico antes da criança. Então se está no shopping e vê uma criança fazendo birra, é lá para ali, é um autista, né? Criança imperativa. Gente, não existe. A gente precisa respeitar esse sujeito, né? E todo mundo, né? Ou esse com diagnóstico ou não, ele vai ter suas dificuldades. Nós temos as nossas dificuldades, né? Cada um tem suas dificuldades. Então, a gente precisa respeitar esse sujeito. Então, quando você me pergunta assim, existe um esporte específico? Não existe. Por que não existe esporte específico para mim e para você? Por que tem que existir para crianças que tenham transtorno do neurodesenvolvimento? Não. Ela precisa também sentir prazer, ela precisa fazer a escolha dela. Claro que existem alguns esportes que vai contribuir melhor, né? Então, a gente tem a natação, que vai trabalhar a questão do controle respiratório, vai trabalhar com essa questão tem o futebol que trabalha com coordenação motora, a gente tem o judô, o jiu-jitsu, que ajuda muito na questão da atenção, da concentração, das regras, e aí, para criança com TDAH também é bem legal, é bem recomendado, mas assim, não existe você escolher porque a criança ela tem um transtorno, existe um diagnóstico, não. A criança ela precisa gostar daquilo. Então, assim, tem crianças autistas que é muito bom no judô, que é muito bom no futebol. Olha o Messi aí, tá? O Messi, ele tá dentro do espectro. O Messi, porque assim, antigamente, a gente falava de síndrome de Asper, né? Hoje não se tem mais, né? O DSM-5 tirou, não existe mais essa questão de síndrome de Asper. O autismo, ele é classificado como leve, moderado e grave. Então, se você for avaliar Messi, ele está dentro do espectro autista, né? Ele está dentro do TEA, só que ele está como o leve, né? Ele é leve e ele joga futebol. Né? E a gente tem tantos outros. E é o melhor do mundo, né? É o melhor do mundo, pois é o melhor do mundo, entende?
Então, assim, não existe um, mas existe a gente respeitar igual como qualquer outra pessoa. Agradecer a todo mundo que está falando aí, gente. Obrigada. É porque é um tema que eu gosto de falar, então eu falo com o maior amor aqui. Eu vi que vocês colocaram aí, então, muito obrigada, tá? Ó, tem o Negro G, eu vou deixar pro final, G que é parceiro aqui também. Negro G, modo esportivo aí. Negro G, ele pergunta onde é a sua clínica. Eu vou deixar pro final para você falar um pouco disso, onde você atende e tal. Tem uma pergunta aqui, vou repetir, pessoal. Se possível, coloque as perguntas na caixinha da interrogação. Alguém perguntou, não consegui ver o nome, mas uma pessoa que ela falou assim, ó, tem um filho de 16 anos e ele, toda vez que eu digo não para ele, ele fica muito nervoso. Isso é fase? Filho de 16 anos. Então, Isso. já não é uma criança. Então, já é um adolescente, tá? E aí, eu devolvo a pergunta para essa pessoa que me fez, que perguntou. Como é que você fazia? Hoje ele é um adolescente, mas como é que foi na infância? Seu filho recebeu não? Como é que você dava esse não para o filho? Porque não é dizer não, né? Por exemplo, seu filho te pede uma coisa e você fala não, acabou. Não é assim, filho. A gente precisa explicar, até porque assim, pequenininho, bebezinho, que tem muita gente, o bebê quer alguma coisa e fala não, 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 ele nem entende o que é não. Ele não entende, não. Tá fora ainda da linguagem dele, essa palavrinha. Então, todo não, ele precisa ter uma explicação. É direito também da criança. Então, se você não pode comprar o brinquedo, você explica. Filha, hoje mamãe não tem o dinheiro para comprar esse brinquedo é caro e a mamãe não tem esse dinheiro. O dinheiro que a mamãe tem é para comprar outras coisas que são mais, que são prioridades. E a criança, a partir desse momento, ela vai entendendo sim ou não. Então, não adianta você dizer um não e acabou. Mas, se, por exemplo, com 16 anos ele não está sabendo lidar com não, aí você precisa avaliar como é que foi lá atrás. Se agora que você resolveu dizer mais não para o seu filho do que antes, ele vai ter dificuldade sim. E a gente tem que pensar que ele está entrando na fase da adolescência, né? Que é a fase considerada rebeldia. É 1 ano e 6 meses. É 1 ano e 6 meses. Quem perguntou foi você, PG? Negro G? Foi? Por isso que eu estou pedindo para vocês colocarem a pergunta na caixinha de interrogação, porque os comentários estão subindo e o Instagram agora mudou. Você não consegue mais voltar os comentários. Então, obrigado a Vivian, obrigado a quem formou em Negro G. Então, é 1 ano e 6 meses. 6 meses. Pô, aí agora... Mudou o espectro total agora. Mudou. Quer dizer, mudou em parte, porque eu falei, né, que, por exemplo, um bebê, 1 ano e 6 meses, você fala não e pronto, para que ele não vai entender, não está ainda dentro da linguagem dele. A criança ainda não está, ela não adquiriu todas as informações da linguagem, ela está ainda no processo de formação da linguagem da comunicação. Mas você precisa dizer um não, explica, tá? Então, quem é negro, que perguntou aí, negro G, então explica para ela, né, de uma forma bem lúdica, bem legal, para que a criança entenda, né, mostra que acabou, se é alguma coisa que ela quer e não tem em casa e acabou, ou é um brinquedo, mas assim, precisa ter explicação, mesmo com 1 ano e 6 meses, que ele não entende ainda, mas precisa ser bem explicadinho. Não adianta dar não e dar as costas, porque ele vai fazer birra, e outra coisa, se prepara, porque se criança faz birra, porque ela quer ganhar da gente. Então ela vai fazer aquela birra para ganhar, para ganhar. Se você cedeu a primeira vez, meu amor, ela é muito mais esperta do que você, ela vai fazer novamente, porque ela sabe que você vai ceder a segunda, a terceira e a quarta. Mas é incômodo. Eu escuto muito isso dos pais, de vovô e vovó. Mas é porque eu não aguento o choro, aí eu dou. Só que quando você não aguenta o choro e dá, você não está ajudando a criança. Infelizmente, ela vai sofrer. Então, assim, aguenta um pouquinho o choro, ela vai parar, porque ela vai cansar esse choro, deixa ela lá um pouquinho sozinha, né? Só toma cuidado para, durante a birra, a criança não se bater, não se machucar, fica de olho, mas deixa ela lá, que em algum momento ela vai olhar para você, vai ver que você não tá ligando, ela levanta do chão, parece que não aconteceu nada. Tá? Então, só deixa lá a birra passar, 1 hora passa. Ó, tem várias perguntas chegando aqui. Obrigado mais uma vez, galera, pela audiência. Liliane Araújo Santana. Como podemos perceber que a criança está com ansiedade? Tá, vamos lá, Liliane. É como eu falei, não é só um fator, né? São vários fatores. Então, assim, você precisa observar como é que houve mudança de comportamento no seu filho, na sua filha. Quais são as mudanças? Houve alteração no sono, alteração no apetite. A criança ela começou a reclamar de medos que não tinha antes, medo do escuro, né? A criança ela começou a se isolar, evitar.
Agora, com a pandemia, tem muita criança com muito medo dessa doença, então chora muito, né? Aquele choro mais excessivo do que antes. Então, isso são algumas características que precisam ser observadas. E conversa com a criança. Se a criança está sofrendo, porque tem um sofrimento aí nisso tudo. Ela começa a sofrer com isso, né? Então, pergunta, se há um sofrimento nisso, é sinal de que ela não está bem. Então, o que você faz? Leva, né? Leva para o psicólogo, ele vai fazer avaliação. Eu recebi várias crianças agora na pandemia com sintomas de ansiedade, como eu falei. A gente já trabalhou, a gente já fez o processo terapêutico, eu já dei alta para essas crianças, eu fico muito feliz. Então, assim, porque trabalhar, Fábio, com criança não é fácil. Eu sempre ouvi isso na faculdade. As minhas colegas falavam, eu que não quero trabalhar com criança porque é difícil. É muito difícil. E realmente é difícil. Por que é difícil, Fábio? Porque eu não trabalho só com criança. É diferente de você que vai para terapia, então é você e o seu psicólogo. Então você é adulto, você que vai com suas questões, com suas demandas, e de acordo com as intervenções que o terapeuta, que o psicólogo vai fazendo, você vai construindo e ressignificando essas demandas, essas dores. Mas com criança não, é muito mais difícil, porque com criança eu preciso trabalhar, se tem pai e mãe, eu preciso trabalhar com pai e mãe, se tem vovô no meio, eu preciso trabalhar com vovô, com vovó, eu preciso ir para a escola, porque algo na escola às vezes está atrapalhando a criança, então eu vou para a escola, eu ligo para a escola quando eu posso. Então, assim, é uma demanda muito maior. Então, eu preciso passar orientações para esses pais precisam fazer as orientações para que a gente possa realmente ter um resultado no processo terapêutico. Mas, assim, eu vou falar uma coisa, eu sou muito feliz em relação aos pais que eu tenho, né, os pais dos meus pequenininhos, são pais muito compreensivos, são pais que, sim, as orientações que a gente passa, eles fazem. Então, por isso que eu já dei alta para uns aí na pandemia, porque, assim, foi bem legal. Eu passava as orientações, os pais faziam, a criança fazia, a gente ia trabalhando junto ali e a gente conseguiu chegar em um resultado bem bacana. Então, é complicado por isso, porque eu preciso trabalhar com toda a família, com o cuidador, com o pai, com mãe, com o tio, todo mundo que está próximo a essa criança. Vamos abrir aqui que tem mais perguntas, senão a gente não vai conseguir dar conta. Eu fiz até um roteirinho. Liliane também fala assim, ó, até para ir ao banheiro ela tem medo de ir sozinha. Complementando a pergunta dela. A pergunta é isso que eu falei. Existem medos que não existiam antes. Então, a criança, ela tem medo de ir ao banheiro, ela ia ao banheiro tranquilamente. Então, os pais chegam lá, mas ela ia no banheiro e agora ela tem medo de ir no banheiro, né? Então, ela tem medo de dormir sozinha no quarto dela. Liliane, procura um profissional para avaliar, porque provavelmente ela está sofrendo, porque ela está tendo crise de ansiedade. Ah, isso quer dizer que minha filha ela vai ter um diagnóstico para sempre? Não, a gente precisa entender que isso é passageiro, que no momento que a gente está vivendo agora, a Duane está perguntando, 2 anos, 6 meses, pode-se ter sintomas de ansiedade? Sim, 2 anos, 1 ano, a criança ela pode ter sintomas de ansiedade. A gente precisa entender que muitas vezes o sofrimento ele vem muito antes do nascimento. Tá? Então, assim, a criança que sofreu, o sofrimento fetal, que a gente chama. Então, se lá durante a gestação foi a mãe que teve o sofrimento, essa criança ela vai nascer, isso vai aparecer. Em algum momento, esse sofrimento ele vai aparecer ali no bebezinho, a gente já percebe. Faz terapia em bebê. Tá? Inclusive, a gente trabalha com diagnóstico e tratamento precoce, que chama, que é a terapia para bebê, porque tem bebê que tem um sofrimento fetal. E nesse sofrimento fetal, eles vão desencadear ansiedade, estresse, né? E alguns transtornos, muitas vezes, alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim, para quem perguntou, né, Liliane, procura um profissional da sua confiança para avaliar direitinho. É algo muitas vezes pontual, passageiro. A gente sabe que a pandemia está sendo muito difícil para nós, adulto, né, lidar com tudo isso. Imagine para a criança que não tem escola, que é o meio de socialização, a escola não é só para aprender português e matemática. A escola, a criança se socializa, ela aprende, ela constrói o seu ser ali. Né? A construção do ser, ela começa na escola. Então, se ela está sem essa construção, ela está em casa. Então, essa falta, né? Essa falta que a criança sente da escola. Agora eles conseguem perceber, meu Deus, quanto é importante a escola. Então, assim, eles estão sentindo bastante. Obrigada, Tati, que parabenizou. E obrigada a todo mundo que está parabenizando aí a gente. Que legal, que bom que vocês estão gostando. Pergunta do nosso amigo Dó. Com quantos anos a criança começa a entender ou não? Ó, a criança
ela vai entender ou não no processo da fala. Então, se a gente pensar uma criança com 1 ano e 3 meses, ela ainda está iniciando o processo da fala. Né? Ela vai começar aquelas palavrinhas, né, com 2 sílabas, ela vai começar ainda o processo de comunicação. Às vezes ela fala, mas ainda está no processo de comunicação, que é o pedir, né, que é o reclamar. Então, assim, a partir do momento que a linguagem da criança, ela começa, a criança ela já tem uma linguagem estabelecida, ela já tem uma conexão com a linguagem e uma conexão com o outro, esse não ele já pode começar a ser inserido. Mas não tem uma idade específica, porque tem crianças que têm atraso na linguagem. Então, a gente não tem uma idade específica. Mas com 3 anos, a criança ela já entende melhor o não. Né? Mas esse não ele pode ser dito antes, sim, claro, como eu falei, mas de uma forma bem explicativa. Obrigada, Duane. Beijo. Pergunta aqui do Gabriel Nery, excelente pessoa esse Gabriel aí, viu? Fábio, boa noite. É necessário levar os filhos ao psicólogo, mesmo que não tenha necessidade? Tá. Qual é a necessidade? Quando é que eu levo meu filho ao psicólogo? Existe necessidade? Às vezes a criança não sabe, mas você sabe. Então, assim, você precisa pensar, por exemplo, né, como é que foi a gestação dessa criança, se houve algum sofrimento, se durante a gestação a mãe também sofreu, se no processo da infância a criança teve perdas, então perdeu alguém da família, se houve separação de pais. Então, assim, às vezes a criança a criança ela não vai pedir, pai, me leva ao psicólogo. Mas você precisa avaliar quais foram os fatos, né, qual é o histórico dessa criança, o que foi que ela viveu dentro desse ambiente familiar. Na escola também, a escola é bem legal. Eu sou parceira da escola, porque a escola ela tem um olhar perfeito, sabe, aquele olhar sensível. Então a escola percebe quando a criança está mais isolada, quando ela está mais triste, quando baixo rendimento. Então tudo isso são alguns sinais que às vezes a criança ela precisa. E fazer esse processo terapêutico, que é um processo simples, lúdico, né? Algumas pessoas me perguntam, mas como é um processo terapêutico com criança? É lúdico. É brincar, é pintar, é escrever, é cantar, eu canto, eu pulo. Eu faço tudo isso com eles. E através disso eles vão, né, a gente vai trabalhando, né, o que eles estão precisando. A gente vai trabalhando a atenção, a gente vai trabalhando concentração, a gente trabalha a ansiedade. E é bem assim. Pergunta também do nosso amigo. Tem um amigo nosso aqui, o Marcelo da do Preto. Forte abraço, Marcelo. Beijo, Marcelo. Bia, crianças com dificuldade de seguir uma alimentação saudável, criada desde pequeno com biscoito. Não dá para ver o resto. Mas deve ser com biscoito recheado. Ô, Marcelo, conclua a pergunta aí que não dá para ver a pergunta completa. Tá, vamos lá. O que é alimentação saudável? E aí eu deixo muito isso para os nutricionistas avaliar o que é uma alimentação saudável. Mas existe crianças que apresentam seletividade alimentar. O que seria seletividade alimentar, Beatriz? Explica, porque eu não sei. Rapidinho, seletividade alimentar, deixa eu explicar se eu sei se eu estou correto. Eu que não gosto de cebola, isso é seletividade alimentar? Uhum. Você melhorou bastante, inclusive, né? Seletividade alimentar é justamente isso. Por exemplo, tem crianças que ela seleciona. Seletividade vem de seleção, então ela seleciona. Por exemplo, ela só come coisa seca, então arroz, né? O feijão se fosse em caldo. Então, ou só come comida amarela, então come macarrão, mas aí não come feijão, não come carne. Então ela seleciona bastante. Só que existe uma seletividade alimentar, Fábio, que é a sua, que passou, né? Não gosta de frango. Todo mundo já sabe que você é bem seletivo. Não, tem um colega aqui na live, Pedro Rezende também. Pedro, não me deixe sozinho nessa aí. Eu já descobri que Pedro não gosta de fruta, inclusive. Mas assim, existe a seletividade alimentar, que já é uma seletividade muito mais preocupante, e que aí sim você precisa procurar, o pai precisa procurar um nutricionista, aí é trabalho de equipe, nutricionista, fono, psico, porque são crianças que elas só comem 2 coisinhas. Então eu tenho crianças, né, que só tomam mamadeira, só tomam vitamina de banana, só vitamina de banana. Então, ou arroz puro. Então, assim, aí você pensa, poxa, a criança ela não está adquirindo os nutrientes necessários. Então, aí começa a preocupar no sentido de quê? Porque a gente precisa inserir alimentos que tenha os nutrientes. Aí tem alguns pais que falam, mas ele não come, meu filho não toma suco de laranja, mas chupa laranja. Então tá bom. Entende? Ele não come quiabo, mas ele come um feijão que tem lá o ferro, entendeu?
Vivian tá aí esculhambando você. Não, eu vou terminar a live, já vou começar uma consulta porque eu tô sofrendo bullying. Muita gente falando aqui da minha alimentação, eu só tenho uma seletividade alimentar, tá explicado. Mas ele melhorou bastante. Todo mundo já sabe que ele melhorou, né? Porque lá em casa era só feijão que ele comia. Então hoje ele já, né, já ganhou aí uns alimentos a mais aí no prato dele. Então, assim, aí respondendo a pergunta de Marcelo, se você cria a criança com biscoito recheado e com hambúrguer, depois você quer que a criança coma um prato de salada, um feijão, ou um macarrão, ou proteínas, aí a culpa não é da criança. Então, cadê o paladar? Ela não teve nenhum paladar, né? Ela não conseguiu adquirir esse paladar para saborear esses outros alimentos, então ela restringiu mesmo. E se isso está constante, aí sim a gente precisa realmente procurar um profissional. Vamos entender uma coisa, gente. Se está tendo um problema, procura o profissional, não tenha medo de procurar o profissional. Você tem que procurar mesmo o profissional. A gente tem nutricionista infantil, a gente tem fono, a gente tem psico, a gente tem físio. Inclusive eu queria falar sobre isso, que eu não trabalho sozinha, eu trabalho com uma equipe maravilhosa nas duas clínicas. Então, eu trabalho com fono, eu trabalho com psico, eu trabalho com uma música terapeuta maravilhosa, que é excelente. Então, assim, a gente tem uma equipe maravilhosa. Então, assim, não existe um profissional que trabalha sozinho. Eu trabalho com psiquiatras, então são psiquiatras maravilhosos, que a gente faz um bate-bola bem legal. E é isso que é importante, é esse trabalho que é importante, trabalho multidisciplinar. O bullying continua aí, eu vou travar os comentários se continuar dessa forma. O Pedro, só para repassar aí, Bia, Pedro ele é casado com sua amiga, com Thalita, que trabalhou contigo. Só para deixar, Pedro também é um cara de seletividade alimentar. Beijo, Pedro. Ai, Thalita é maravilhosa. Beijo. O pai do Bento tá na live? Não, o Bento também é um menino lindo. Não, Adson, acho que não tá na live, não. Acho que não. Não, então, Bia, você tem aí um pouco mais de 8 minutos. Você falou já da equipe multidisciplinar, que é uma pergunta que eu queria fazer. Que assim, não dá para fazer um tratamento só com um psicólogo. Às vezes você chega no consultório de um psicólogo e ele vai descobrir que você precisa de uma equipe por trás para estar te ajudando. Então essa é uma parte que eu queria que você falasse. Você já começou a falar, se você quiser concluir, fique à vontade. Não, é isso mesmo que eu falei. Então, assim, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo. Eu aprendo todos os dias, gente. Eu aprendo com essa equipe, eu aprendo com meus pacientes, eu aprendo com os pais que me trazem informação e que a gente trabalha junto. E assim, quando você faz um trabalho com amor, dedicado, você chega, por exemplo, uma hora dessa e seu irmão fala assim, vamos fazer uma live, né, tal dia, aí você cansada, você vai lá e faz a live porque você sabe que vai ter gente escutando e que você vai estar passando informações importantes. E que importante é que vocês multipliquem essas informações que esse bate-papo, tudo isso que a gente falou, ele não fique só aqui, que isso possa ser multiplicado, que vocês possam compartilhar com outras pessoas e que cheguem em famílias que estejam realmente precisando de um acolhimento, de um apoio psicológico, e a gente precisa cuidar dos nossos pequenininhos para que a gente não tenha adultos doentes, para que a gente não tenha adultos com problemas de depressão, de ansiedade, com complexo de inferioridade, por não saber lidar com as frustrações. Então, a gente precisa cuidar dos pequenininhos agora. Então, essa é a bandeira que eu levanto e eu peço que vocês possam multiplicar isso aí, que eu já agradeço. Tem a pergunta da Liliane Araújo, que é a mesma pergunta que o Negro G tinha feito anteriormente. Onde você atende? Tá, eu atendo em duas clínicas aqui em Camaçari atualmente, que é a clínica Fonovida, que fica ali na Radial C, e atendo na clínica AME, que fica atrás do Hospital Semerge. Então, são duas clínicas que eu atendo, tanto convênio quanto particular. E eu também faço um trabalho social maravilhoso, lindo, lá na creche Apito, né, que a Arlene conhece, com uma equipe também muito, muito boa, com Mariene. Beijo, Mari. E esse trabalho social também é voltado para a criança e para a família, e que é também importante a gente ter um momento para a gente cuidar dessas crianças que às vezes não têm nem condição, né, de pagar um tratamento terapêutico, que não tem plano de saúde, que a gente sabe que o número de crianças assim é bem grande hoje. Eu vou deixar, inclusive, depois os contatos aí no nosso feed. Vou deixar a live salva e deixar os contatos aí da Bia, quem quiser depois falar com a Bia. Pode falar diretamente no Insta dela. O Cláudio tem outra pergunta aqui. Uma criança que teve síndrome de abandono, pois a mãe rejeitou a gravidez. O que fazer para ajudar? Ela precisa de ajuda. Tá?
o abandono ele começa justamente na gravidez, na negação, naquela mãe que aperta a calça, que não quer que ninguém saiba. Então, aquela mãe que não conversa com a criança ela já está sentindo. A gente precisa entender, inclusive, que a linguagem ela já começa na barriga. Então, a criança ela já adquire a linguagem, os primeiros sinais de linguagem já na barriga. Então, se a criança ela já foi rejeitada nesse processo de gestacional, ela vai, sim, ela vem para esse mundinho e, claro que inconsciente, de forma inconsciente, ela vai começar a apresentar algumas características, alguns sintomas. Então, a criança, se você já sabe dessa história, a criança ela precisa de tratamento. Então, procura um profissional, procura um psicólogo, porque essa criança ela precisa ser ouvida, né? Claro, quando eu falo ouvir a criança, gente, é através do lúdico, tá? Através do desenho, do brincar. Então, essa criança ela precisa de um cuidado. Então, realmente tem que buscar ajuda. Legal. Bia, Beijo, Mariana. o tempo está estourado, eu quero agradecer. Essa foi a live com mais interação que nós tivemos aqui no nosso canal. Obrigado de coração, muita gente perguntando. E assim, é um objetivo nosso aqui do canal da Equipe Go, não só trazer o esporte, trazer o outro lado do esporte, trazer uma live que seja de reflexão para a família, que traga conhecimento. Eu sempre digo aqui é um canal de família. Nosso objetivo aqui é construir coisas juntos, é passar uma hora, os conteúdos que a gente coloca aqui, é conteúdo para melhorar a nossa vida. A gente já tem muita notícia ruim sendo espalhada e a gente precisa ter um momento de trazer coisas boas. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Você tem um minuto para se despedir da galera. Eu vou pedir para a galera só mandar aqueles aviãozinhos aqui subindo aqui, eu quero ver. Gente, obrigada. Foi tanta gente que entrou, o primo Romário, as mamães que entraram, a Liz, a mamãe dos meus pequenininhos. Muito obrigada a todo mundo. Quando precisar, me chama, que eu sempre vou estar aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, para poder esclarecer dúvida. Isa, beijo. Agradecer as minhas pequenininhas também que estão assistindo, né? Beijo para todo mundo. E segue lá meu Instagram, Psi Beatriz Sena, que eu sempre posto informações que vão ajudar vocês, papai, tio, vovó, quem cuida de criança, tá bom? Muito obrigada. Beijo, Marcelo, Regina, muito obrigada a todo mundo. Não dá nem para falar o nome, são tantas pessoas. Dagmar. Mais uma vez, galera, beijo. Obrigado a vocês que dedicaram o seu tempo, precioso tempo, para ficar uma hora aqui conosco. Fiquem com Deus e uma boa noite. Tem mais perguntas, salva as perguntas aí. Beijo.